Oi, boa tarde, professor. Hoje eu queria mostrar para vocês sobre o meu trabalho, que é o alimentador de pets da disciplina de Engenharia Biomédica. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha motivação, do sensor, de como a gente montou e como é o funcionamento desse sensor. Então, qual que é a motivação? Durante a pandemia, eu adotei 2 gatos, o Simba e o Chewie, e com a pandemia, a gente está sempre aqui, a gente está sempre dando comida para eles, e agora com o fim da pandemia e o fim do home office, a gente quase nunca vai estar em casa. Então, era muito mais interessante a gente ter um alimentador automático para eles terem sempre uma comida fresquinha e eles sempre estarem bem alimentados. Então, como que funciona esse projeto? Ele é baseado numa célula de carga que ela sofre uma deformação, então ele tem um extensômetro. Então, a gente engasta um pedaço da célula de carga e o outro pedaço sofre o peso da balança, né? Pega uma carga. E aí, isso vai fazer com que o material sofra um pouco de deformação. Essa alteração da deformação vai fazer com que a resistência desse material altere. Uma vez que a resistência desse material ela vai alterar, a gente vai ter uma alteração. Ele está configurado de uma forma que a gente chama de ponte de Wheatstone, que a configuração entre as tensões entre o ponto C e D vai alterar. E isso vai ser transmitido para o microprocessador e é isso que a gente vai conseguir calcular. Por quê? Porque numa ponte de Wheatstone normal, por exemplo, né, estabilizada, todos os resistores estão configurados de uma forma que a tensão entre o ponto C e D seja 0. E aí, o que acontece? Se algum resistor variar ali, né, a resistência, essa tensão ela vai alterar. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma diferença. E essa alteração da diferença de potencial entre o ponto C e D, ela segue na mesma linha, né, do que a carga que você está colocando durante a deformação. Ela é proporcional. Então, por isso que a gente consegue se basear no sensor nisso. E quais materiais a gente utilizou? A gente usou um HX711, que ele é um amplificador do sinal e um conversor AD, por causa que, mesmo que a gente meça com o multímetro, né, entre os pontos C e D, ainda fica um valor muito baixo, então ali é preciso fazer essa amplificação para conseguir notar a diferença. A gente usou um microprocessador, o ISP32, inicialmente a gente estava usando o Arduino Uno, só que a gente mudou agora no finalzinho por causa que era mais fácil ter um microprocessador que tivesse um acesso à internet ou ao Wi-Fi, para a gente conseguir ter os dados já numa planilha, para já conseguir fazer as informações, visto que eu precisava de dados ao longo do dia, né? E a gente usou um clock, um motor e um buzzer também. Aqui tem a montagem, então vocês conseguem ver qual porta foi conectada com qual ponto ali da célula de carga, né? Então, os pontos de energia e os pontos pra gente ver a diferença de potencial. E ele tem aquela parte do PGA que o professor comentou em sala de aula. Aqui tem todos os elementos, então tem o motor de passo, tem o módulo do próprio motor de passo, o buzzer, o clock. Algo interessante que vocês podem ver aqui é a bateria. O nosso projeto não está com bateria, ela está com uma fonte conectada direto na tomada a partir do motor. Mas aqui a bateria é só para representar, que a gente não usou os 5 volts do microprocessador. Aqui é uma visão de lado para vocês entenderem como tá a passagem dos fios. Então, meio que o fio que vem da célula de carga, que ela tá engastada embaixo e em cima na balança, então ela sofre uma deformação assim. Lá na frente, todos os fios passam meio que por baixo da impressão 3D e chega atrás. Atrás, a gente não tá usando mais a protoboard, tá um emaranhado de fios mesmo que estão conectados e colocados atrás, assim. Tudo meio junto, porque tem que fechar com uma tampinha. E a gente também fez um processo de calibração, em que a gente tentou relacionar qual era a pesagem vinculada com a tensão que estava sofrendo entre os pontos C e D. Para isso, a gente pegou um multímetro e 2 pesos conhecidos, que era de 142 gramas e 1,5 kg. E aí a gente consegue ver, então, que, né, quanto maior a pesagem, maior aí a diferença de potencial entre os pontos C e D. E, basicamente, como o projeto está funcionando? É um sistema de controle, então, a cada hora específica do dia, então, por exemplo, às 8, às 10, ao meio-dia, ele liga o sistema. Uma vez que ele liga o sistema, ele vai medir qual é a quantidade em gramas ali do pote de comida. Se tá menos de 15 gramas, ele vai
adicionando comida até chegar em 15 gramas. Mas uma vez que ele faz isso, ele liga o buzzer para avisar os gatinhos de que a comida tá pronta. Então vocês vão ver um exemplo de que tá muito legal, isso funciona. E todos esses dados eles estão jogando numa planilha de Excel online, que é o Google Sheets, que depois ficou muito mais fácil para eu só fazer os dados. Então, esse aqui tá os dados que veio do Google Sheets, como você pode ver aqui embaixo, tem as horas do dia, né, o segundo e o minuto de que isso aconteceu, e qual que era a pesagem. Uma coisa muito legal que a gente notou é que depende muito da comida. Então, se você tem muita comida dentro do pote, é muito mais fácil sair, então o processo fica muito mais rápido. Mas quanto menos comida tem ali no reservatório, mais ele demora, porque ele precisa acumular comida na frente do motor pra rodar e a comida cair no pote. Então, por isso vocês podem ver alguns picos maiores, assim, ou uma certa constância nas medições, mesmo que o motor estivesse girando. Isso aconteceu às 6 horas da tarde, que a gente tinha muita pouca comida, e aí, porque eu tinha esquecido de reabastecer, e meio que isso fez ficar plano aqui por maior tempo, até eu lembrar de abastecer. E esse aqui é o nosso resultado final, então espero que goste. Obrigada!